nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Está entrando no ar mais um programa, O Caminho da Vida. Peço a sua permissão, mais uma vez, para entrar na sala da sua casa e compartilhar contigo uma palavra de Deus para a sua vida, para abençoar o seu coração, para abençoar as suas necessidades. Hoje nós estamos tratando mais uma vez da revista Didaquê, como nós já temos acompanhado em vários programas, revista Didaquê, Encarando a Vida, dramas familiares enfrentados com fé e coragem. O tema do nosso programa hoje está aí na sua tela, o drama das doenças incuráveis. Você tem alguém na sua família, algum amigo, algum parente, algum irmão que está enfrentando uma luta, está travando uma luta com alguma doença incurável? Peça para que ele sintonize nesse canal agora e nós estaremos compartilhando uma palavra de Deus para com a vida dessas pessoas que estão sofrendo com doenças incuráveis. Lembrando você também que você pode entrar em contato conosco através do nosso e-mail, que é o caminhodavida.ipb@hotmail.com, e você pode acompanhar não somente esse programa, mas os nossos programas passados através do nosso site, que é o caminho www.ocaminhodavida.org.br ou através do blog www.programaocaminhodavida.blogspot.com. Nós colocamos também à sua disposição um serviço gratuito que é o nosso Disque Paz. Disque Paz é uma mensagem amiga para todas as horas da vida. O telefone do Disque Paz é aqui em Maringá, DDD 44, para todos os que são do DDD 44, a ligação é gratuita, 3025 33 33. Você liga e você recebe uma mensagem que vai tocar profundamente ao seu coração. Nós também colocamos à sua disposição alguns canais de acesso, por exemplo, no Facebook.com/O Caminho da Vida, ou direto no YouTube, para você acompanhar alguns dos nossos programas passados, ou até mesmo esse programa, se você quiser enviar para algum amigo, para algum parente distante, também é YouTube/O Caminho da Vida. Nós queremos agradecer a você que nos assiste, a você que divulga o programa O Caminho da Vida. Queremos agradecer a dona Maria de Lourdes, que trabalha lá na Tacom, aqui em Maringá mesmo. Ela é mãe do deputado Wilson Quinteiro, tem acompanhado o programa O Caminho da Vida. Também o seu Dionísio e a dona Iraci Machado, que são de uma loja de produtos naturais aqui de Maringá. Eles são membros da Assembleia de Deus, acompanham também o programa O Caminho da Vida. Que Deus os abençoe. Igualmente também a Lúcia Machado, que trabalha com eles nessa loja. Quero que vocês sejam profundamente abençoados pelo programa O Caminho da Vida. Lembrando também que hoje nós estaremos ainda no final, o pastor Eliseu, que nos trará a mensagem de Deus, estará orando pela vida do Gustavo, que é filho do diácono Russo, aí da Igreja Presbiteriana de Campo Mourão. Nós estamos acompanhando a luta desses irmãos com uma enfermidade, estaremos orando pela vida do Gustavo, orando também pela vida da Sofia, que é filha dos nossos irmãos Marcos e Thelma. A Sofia está lá em Brasília, teve um derrame na pleura, menininha não tem nem 2 anos de idade. Nós também estaremos orando, pedindo que o Senhor derrame graça sobre a vida dessas pessoas. Outro avisinho que eu preciso dar para você: alguns irmãos e irmãs têm entrado em contato conosco, têm nos mandado um torpedo SMS para o nosso telefone da produção do programa, que é o 8414-3940. Alguns até fazem algumas perguntas para que nós respondamos, mas ele não coloca o nome, não identifica essa mensagem. E nós, até por uma questão de ética mesmo, nós não conseguimos responder mensagens e perguntas que não são identificadas. Então, você que quer entrar em contato conosco, identifique, mande um torpedo, mande um SMS, mas identifique seu nome, de onde você é, para que nós também possamos atendê-lo e entrar em contato com você. Agora nós vamos para um pequeno momento de intervalo comercial e depois o pastor Eliseu vem trazendo uma mensagem de Deus ao nosso coração. Fique conosco, já voltamos com o programa O Caminho da Vida.
No Brasil, há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm 1,5 século de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana, 150 anos evangelizando o Brasil. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais, diversão em atividades envolventes, motivação para pequenos grupos, aplicação prática, para ser usado em grandes e pequenos espaços. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais. Jogos e passatempos bíblicos. Atividades sem complicações, associação de personagens e palavras, curiosidades e brincadeiras inéditas, aprendizado dinâmico e divertido, sugestões criativas, aplicações práticas, jogos e passatempos bíblicos. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. O drama das doenças incuráveis. Esse é o tema no qual nós vamos meditar no dia de hoje. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículos 7 a 10. São palavras do apóstolo Paulo e nós lemos nesse texto desta forma. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. A Bíblia nos relata que, desde que a humanidade experimentou o pecado, tem convivido com as doenças, mesmo com o avanço da tecnologia que tem aperfeiçoado a medicina cada vez mais. O próprio Senhor Jesus investiu seu ministério para libertar vidas do drama das doenças. Nós podemos ler isso em Lucas capítulo 5, versículo 15. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Lucas capítulo 5, versículo 15. Nenhum ser humano está livre desse tipo de lutas e nem sempre isso é resultado da falta de fé ou da ação do diabo, da ação do maligno, como alguns às vezes dão ênfase. A aflição aumenta ainda mais quando o diagnóstico aponta para o drama das doenças incuráveis. Nós queremos meditar um pouco sobre os transtornos e os sofrimentos que alcançam as pessoas quando se entristecem com a palavra médica de que não há solução, ou então se frustram quando não experimentam uma cura prometida, principalmente nesses tempos em que muitos dão ênfase no ensino de que Deus cura todos, bastando ter fé. Jogando um peso muito maior, nós cremos, ainda um peso maior sobre os ombros de quem já sofre, dizendo que é por falta de fé, a pessoa não tem fé, ou por causa de pecados que estão escondidos. Vamos lá, vamos pensar um pouco sobre o drama das doenças incuráveis. Primeiro, o drama das doenças incuráveis e o poder de Deus. Como é que nós podemos contrastar isso? Apesar de muito investimento em pesquisas, há várias doenças que até têm tratamento, mas ainda não tem cura do ponto de vista humano. Mais ou menos 30% da população brasileira convive com algum tipo de doença que se encaixa nessa realidade. Quando usamos o termo incurável, não estamos dizendo que também o poder divino fica impossibilitado de agir em alguns casos. Veja comigo Lucas capítulo 18,
versículo 27. É o próprio Senhor Jesus que afirma nesse texto: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Lucas 18, 27. Precisamos entender isso. Deus tem poder para curar, para solucionar, para reverter qualquer coisa, para ressuscitar. Enfim, seu poder é ilimitado. Porém, o que temos escrito em todo o relato bíblico não diz que é plano de Deus, que é plano dele curar a todos. No Novo Testamento, vemos muitas pessoas sendo curadas, mas há casos em que isso não ocorreu, pois a ação de Deus, nesse sentido, parece ser sempre a exceção e não a regra. Em segundo lugar, as doenças incuráveis podem ser contrastadas com o propósito de Deus. Estamos falando de doenças incuráveis. Falamos contrastando com o poder de Deus. Vamos pensar um pouco a respeito do propósito, considerando até mesmo o próprio texto que nós acabamos de ler no drama do apóstolo Paulo. Em seu livro Aconselhamento Cristão, o Dr. Gary Collins afirma o seguinte: toda doença tem origem, em análise final, na queda da humanidade, no pecado. Mas os casos individuais de doença não são necessariamente resultantes do pecado da pessoa doente. Ora, há algumas ocasiões em que o pecado pessoal e a doença têm realmente relação. A Bíblia não apoia o ponto de vista dos que afirmam que os doentes estão fora da vontade de Deus, estão em pecado ou que lhes falta a fé. Deus jamais prometeu curar todas as nossas moléstias nesta vida. Além disso, é tanto incorreto como cruel ensinar que a saúde instantânea sempre virá para aqueles cuja fé é forte. Você pode ver aí a anotação, a referência do livro Aconselhamento Cristão, do Dr. Collins. Precisamos buscar o entendimento quanto aos planos divinos quando nós estamos em luta. Não com o porquê que é a causa. Eu creio que o que pode nos ajudar muito é olhar para o para quê, nos preocuparmos, meditarmos para quê, que é o propósito. Uma vez Jesus deixou isso claro para os seus discípulos, conforme o texto que nós podemos verificar em João, no capítulo 9, versículos 1 a 3. Havia ali uma doença, ele vai enfrentar o questionamento dos discípulos. O texto nos diz: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Deus pode permitir pedagogicamente tais lutas a fim de que cresçamos em nossa vida espiritual. Por exemplo, cultivando mais humildade, purificando a nossa fé, aperfeiçoando em nossas vidas a paciência, a maturidade, a perseverança e o caráter. Vamos recorrer novamente à palavra de Deus, nas palavras do apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 5, versículos 3 a 5, ele nos dá aí um processo que pode ser desenvolvido quando nós buscamos entender os propósitos de Deus durante a nossa luta. Romanos 5, 3, 5, ele diz aí: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Vamos a um terceiro ponto da nossa meditação de hoje sobre o drama das doenças incuráveis, olhando agora para o drama das doenças incuráveis e a graça de Deus, bem relacionado ao texto que nós acabamos de ler no início, que é o texto do apóstolo Paulo. Ali no texto de 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 9, o apóstolo, homem cheio de fé, homem cheio do Espírito Santo, dedicado e fiel no exercício dos seus ministérios, no entanto, narra que orou 3 vezes especificamente para ser liberto de algo que ele denominou como espinho na carne. Não vamos aqui tentar descobrir o que afligia Paulo. Há várias teorias sobre isso, o que, por exemplo, que esse espinho, segundo a opinião de alguns, seria uma enfermidade física de alguma sorte desagradável tanto para ele mesmo como para os outros.
A resposta de Deus é que nos interessa aqui. Não foi uma solução segundo a expectativa humana. Não foi uma solução para aquele espinho, mas sim a revelação que o apóstolo seria alimentado pela graça divina. Não é errado clamar por cura, por solução, por milagres, mas precisamos entender que a graça de Deus, dominando todas as áreas de nossas vidas, suplanta em muito qualquer experiência de bem-estar terrenal. Olha o que nos diz o salmista no Salmo capítulo 63, versículo 3. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Quando nos alimentamos da graça de Deus, somos capacitados por Ele para enfrentarmos o sofrimento com paciência e perseverança, crendo que é possível não ser curado, mas não perder a fé e a comunhão com Deus por causa disto. O apóstolo Paulo escreveu ainda um pouco mais sobre isso na mesma carta, 2 Coríntios, no capítulo 4, versículos 16 e 18, o seguinte: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 a 18. Nós queremos concluir dizendo que aqueles que creem no poder de Deus e na manifestação do seu amor devem se dispor com seus dons e ministérios a fim de abençoarem os que sofrem, tanto os doentes como seus familiares, mostrando a solidariedade através de ações práticas como a visitação para a oração, a assistência espiritual, não deixando de nos preocupar também com assistência material, etc., principalmente quando se tratar de irmãos na fé. Vamos ver um último texto, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 26 e 27. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 26 a 27. Queremos dizer que nós cremos, de fato, na cura divina. Deus é o Deus dos milagres, dos prodígios, sinais, ainda no dia de hoje. A nossa ênfase, e nós vamos conversar um pouco sobre isso agora, é que para Deus tudo pode ser possível. Não há doença incurável, mas Ele não promete curar todas as doenças. Queremos pensar como devemos reagir durante o tempo que nós lutamos com aquelas doenças que, segundo a ótica humana, são incuráveis. Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Possibilidades, sofisticação, elegância, qualidade, requinte. Quem cria com persianas requinte, cria um novo, o inusitado, o desejado. Persianas requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Pastor Eliseu trouxe uma mensagem abençoada, consoladora, bíblica, acerca das doenças incuráveis. Eu acredito que talvez sejam alguns dos temas que incomodam a todos nós de uma maneira em geral. Antes de começar a questão das perguntas, do nosso bate-papo, eu fiz uma lista aqui, pastores, de algumas doenças incuráveis. E você que nos assiste, eu quero
perguntar para você, pastor, mas eu não posso te responder, mas você pode se responder aí na sala da sua casa. Alguma dessas doenças já atingiu você ou a sua família? Olha só a lista que eu coloquei aqui. AIDS, é incurável, diabetes, hipertensão, hemofilia, Alzheimer, chagas, distrofias, artroses, miastenia, Parkinson, Crohn, lúpus, escleroses e alguns tipos de câncer, além de algumas sequelas deixadas por AVC. São consideradas doenças incuráveis, quadros de situação irretornável para a medicina. E a partir dessa questão, e até daquilo que já foi compartilhado na mensagem, que é o tema central da nossa revista, eu quero começar fazendo a primeira pergunta para o pastor Eliseu, que trouxe a mensagem de hoje. Pastor, o que as doenças incuráveis podem causar à fé de uma pessoa ou da sua família? Eu me lembro agora aqui daquele cântico que nós sempre estamos com ele aí nas igrejas. Toda vez que a minha fé é provada, rompendo em fé, que é criticado por alguns, né? Mas eu gosto do cântico. Eu também. Porque o desafio ali é justamente sobre a fé. Exatamente. Não é necessariamente a visão de que eu vou alcançar a cura, o resultado, se essa é a intenção de alguns, então. Mas eu quero responder essa pergunta, pastor Alessandro, a partir de um testemunho de caso, e você citou aí, a miastenia. Sim. Minha esposa luta com a miastenia já há algum tempo, e nós temos buscado na presença do Senhor, temos clamado por cura, né? E eu creio que no momento em que o diagnóstico, agora mesmo alguém pode estar nos ouvindo, é crente, a família toda é crente, e o diagnóstico é a doença é incurável. Aqueles que não têm realmente uma visão da soberania de Deus vão perder a fé, porque a pergunta é isso, né? O que a doença incurável pode causar a fé? Vai perder a fé, porque Deus está... Cadê Deus? O que é que Deus está fazendo e tal? Agora, quando nós olhamos para Hebreus capítulo 11, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que se não veem, não necessariamente eu vou enxergar ali uma solução de acordo com o meu querer, mas com a manifestação do poder de Deus. Então, eu creio que a resposta aí, a fé vai ser fortalecida. Até mesmo de acordo com o texto que nós estamos usando como base, a experiência do apóstolo Paulo. Exatamente. Quer dizer, continua o problema, as lutas continuam, mas a fé ela vai se fortalecendo. Esse versículo 1 é citado por muitos, né? E até mesmo como uma linguagem triunfalista. Mas e o versículo 6? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, é aproximar-se de Deus, crendo que Ele é uma pessoa, nesses momentos de luta. Até é interessante esse contexto que o senhor usou aqui, pastor, porque eu vejo que há uma confusão na vida dos crentes e, de uma forma geral, até mesmo do não crente, aquele que está buscando uma cura de Deus, que ele fala, Deus não me respondeu. Efetivamente, Deus respondeu. Talvez ele não trouxe a resposta que você queria ouvir, mas Deus respondeu. Pastor Luiz Henrique, Jesus se preocupa com as enfermidades? O que nos diz, por exemplo, o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 15? Essa pessoa que está nos assistindo, que talvez tenha recebido uma notícia como o pastor Eliseu recebeu, ele e a Elaine, de que a miastenia é uma doença incurável. Jesus se preocupa com as nossas enfermidades? O que a Bíblia diz sobre isso? Jesus acaba de curar um leproso e depois diz para esse leproso se retirar e oferecer a oferta que é pedida pela lei, se apresentar ao sacerdote para ser considerado uma pessoa curada. Nesse momento, então, Jesus, o texto 15, versículo 15 diz porém o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas das suas enfermidades. Então, uma das coisas que nós percebemos é que Jesus, ele sempre estava cercado de pessoas adoentadas, inclusive no próprio Evangelho de Lucas, o próprio Jesus, fazendo uma citação de Isaías, diz que eu vim para libertar os cativos, para dar vistas aos cegos, para ir de encontro àqueles que estão necessitados. Então, Jesus se preocupa com a doença? Jesus se preocupa com o doente, sim. Jesus se preocupa com todos aqueles que estão doentes. E ele sempre olha para os fracos, os pecadores, os órfãos, os desassistidos, vou colocar todos dentro desse
esse rótulo. Biblicamente falando, Jesus tem um carinho especial pelo necessitado, pelo sofredor. Aquele que sofre, aquele que necessita. Jesus sempre se preocupa com o estado dessa pessoa. Exatamente. Então Jesus ele sempre olha para o necessitado, para o desassistido, como sendo alguém que precisa dele. Isso e aí é ele bom. vai de encontro a ele. Isso é até importante para você que nos assiste, você telespectador, você que acompanha o programa Caminho da Vida. Talvez você se sinta meio esquecido por Deus. Puxa, logo comigo veio acontecer uma situação dessa, eu estou doente, Deus se esqueceu de mim. Não, Ele não se esqueceu de você. Pelo contrário, Ele tem um cuidado especial com você no meio da sua enfermidade. E pode ser também que talvez você tenha algum tipo de questionamento que hoje está ficando cada vez mais normal no meio das igrejas evangélicas, de que a sua doença, a sua enfermidade possa ser fruto de um pecado, possa ser fruto de um castigo de Deus. Infelizmente, isso está ficando cada vez mais normal. É a tal da teologia da prosperidade, que eu não sei se você crê nisso. Se você crê, até me perdoe no que eu vou falar, não no sentido de eu estar falando uma coisa errada, mas no sentido de eu poder te ofender. Mas a Bíblia nos diz que essa teologia, essa teoria, ela é perniciosa, ela não encontra fundamento bíblico. Mas, Pastor Paulo de Tarso, as doenças, de forma geral, são fruto de alguma falta de fé ou são fruto de um pecado, de uma maneira geral? Esse assunto é um terreno bastante polêmico mesmo, justamente por causa dessa semente que está sendo semeada aí nos corações das pessoas. Sim. Nós não podemos negar que as enfermidades têm uma relação com o pecado. Preste bem atenção no que eu vou falar. Dependendo de determinadas situações, sim, tem uma relação com o pecado atual e algumas, em todas elas, com relação ao pecado original, como consequência daquele pecado... Da queda do homem. Da queda do homem. Então, nós não fomos criados para convivermos com as enfermidades, sendo algumas delas incuráveis. Contudo, por conta da queda, convivemos com isso. Agora, afunilando a pergunta que o pastor Alessandro está fazendo, nós temos a tendência de pré-julgarmos e dizermos o seguinte: olha, o indivíduo está passando por uma enfermidade, é porque ele pecou, ou porque um parente pecou, ou alguma coisa relacionar com o pecado pessoal. E eu gostaria de ler aqui o texto de João, capítulo 9, da cura de um cego de nascença. Capítulo 9, versículos 1 ao 3, diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Presta atenção na pergunta que os discípulos fizeram, que é a tendência que nós temos também de queremos já achar o responsável por aquela situação. Mazela. Exatamente. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, nem toda enfermidade que acomete as pessoas tem uma relação direta com o pecado pessoal de alguém. Mas toda enfermidade tem relação com o pecado original, como queda do... A enfermidade, de uma maneira geral, ela expõe a fragilidade do ser humano. Exatamente. Quem ele é sem Deus. Até com respeito ao pecado, tem gente que talvez esteja perguntando: e aquele que contraiu AIDS? Tem aquele que contraiu AIDS por um comportamento promíscuo, seja ele heterossexual ou homossexual, porque a promiscuidade está nos dois casos, e tem aquele que contraiu AIDS, por exemplo, numa transfusão de sangue. Tem a mulher fiel dentro de casa que contraiu AIDS do marido que a traiu. Enfim, isso é um fruto direto de um pecado. Algumas doenças ocasionadas, por exemplo, no pulmão, alguns tipos de cânceres que são dados no pulmão, na garganta, por conta da bebida, do abuso do álcool, do abuso do tabaco, isso é fruto de pecado. Mas mesmo assim, Deus eu creio que a citação do Dr. Collins no Aconselhamento Cristão, ele resume isso de uma forma bem clara. A origem de todos os males está no pecado original. Na queda do homem. Na queda do homem. Nós não fomos feitos para a doença, para a morte e tal e tal. Na origem do pecado. Então, na origem daquele pecado original. Agora, o que acontece depois nem sempre está ligado a uma consequência de um pecado individual. Há possibilidades de sim ou não, a pessoa precisa ter discernimento. Então, mais uma vez, um testemunho de casa. Minha sogra estava passando por um problema sério, lutando com a esclerose múltipla, e um pastor a visitou e disse que aquilo ali era resultado da ação de demônios na mente dela, no cérebro dela. Além de não ajudar, ainda piorou o quadro. Deixou numa situação bem difícil. E ele disse: toda doença é ataque do maligno, a senhora precisa se libertar disso. Alguns anos depois ele desenvolveu um câncer na garganta.
Então, como é que fica isso? O pastor estava sob ataque também era o diabo. Então, é preciso ter discernimento, saber que nós estamos agora aqui, somos homens de Deus, estamos num programa aqui gravando e tal, e podemos sair ali, tomar uma lufada de vento frio e ficarmos doentes. Não quer dizer que o diabo estava lá em cima de um poste para disparar um negócio por causa de um pecado aqui. Então, precisamos ter discernimento e muito cuidado com o que anda se dizendo por aí. Acrescentar um fardo ainda maior, né, para a pessoa já fragilizada pela enfermidade. Exatamente. E aí nós falamos para ela, ó, é problema do demônio, problema do pecado ou é falta de fé. Até com respeito à falta de fé, eu imagino situação bem o quão complicada. frágil fica esse argumento diante até do texto básico que nós lemos do apóstolo Paulo. Será que algum de nós poderia afirmar que o apóstolo Paulo era um homem que tinha falta de fé? Um homem que recebeu as revelações. Eu disse cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Da monta como recebeu. Que até ressuscitou uma pessoa. E aí ele ora e a Bíblia diz assim, ou melhor, Não vou curar. não vou curar. As pessoas falam, mas Deus não respondeu. Deus respondeu, Respondeu. Paulo. Não Falou, é resposta. Paulo, eu não vou te curar e ainda vou te dar da minha graça que o acompanhará e que permitirá que o ministério que eu dei sobre você continue, Paulo. Ou seja, você não precisa da cura para me servir. Quando nós pensamos nessa questão da falta de fé, nós também podemos nos encontrar com um texto que nessas horas os pregadores da teologia da prosperidade não citam, que é o tanque de Betesda, a cura na beira do tanque de Betesda de João capítulo 5. Jesus chega, Tinha fé, ele nem sabia que era. Então, Jesus chega para curar o camarada e pergunta: você quer ser curado? E ele responde no versículo 7: Senhor, não chamou de mestre. Se ele soubesse quem era Jesus, ele chamava de mestre. Rabi. Senhor, eu não tenho ninguém para que me ponha no tanque. E depois lá, se você ainda tem dúvida com relação a se ele conhecia Jesus ou não, no versículo 12, versículo 13, perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era. Ele não sabia quem era Jesus. Ele foi curado apesar de nem saber quem era o Cristo, apesar de não ter fé nenhuma. E o apóstolo Paulo, que tinha uma fé tremenda, quem somos nós para duvidar da fé do apóstolo Paulo, permaneceu com suas mazelas. Ela é fundamental para a vida cristã. Mas a fé não é um fator mágico desencadeador da vontade de Deus. Então, assim, a partir da minha fé, eu determino e Deus vai agir de acordo com aquilo que eu quero. Não é isso, fé. Fé é a compreensão bíblica de que Deus pode fazer absolutamente tudo aquilo que Ele quiser. Até me manter doente. Até me manter doente e a certeza de que mesmo doente Deus está comigo. Eu queria destacar uma coisa muito importante que a gente também não se atenta, considerando assim, vinculando a questão de pedir a Deus uma situação específica e entendemos que a resposta de Deus só poderia ser positiva. O próprio Senhor Jesus, quando está no Getsemane e ele ora ao Pai, ele estava dizendo para o Pai o seguinte: Pai, eu não quero beber esse cálice não, né? Ou seja, um sofrimento terrível, mas aí o Pai diz: você vai beber. É uma situação que não tem como, Deus responde de acordo com a sua soberana vontade, né? Pastor Eliseu, então, diante disso que a gente já discutiu aqui, nós podemos confiar em Deus no momento do anúncio das doenças incuráveis? Eu sei que o senhor já até compartilhou de um testemunho. O que a Bíblia nos diz sobre o poder de Deus para curar o incurável? Como nos mostra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 27. Ali Jesus está falando que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, até mesmo aplicando com relação à salvação. Ele tinha acabado de falar que alguns têm dificuldade, ali ele estava aplicando com relação aos ricos, a entrada no reino dos céus e tal, e os discípulos perguntam: então quem pode ser salvo? Aí Jesus diz: impossível do homem é possível para Deus. Eu creio que no momento em que nós estamos sob a luta, sob a tempestade, a nossa fé, e eu já disse isso ainda agora, é colocada à prova. E eu me lembro lá do episódio de Jesus no barco com os discípulos. Ele repreende os discípulos dizendo que eles são homens de pouca fé, porque estavam com ele no barco. Tem tempestade, mas ele está no barco. E qual é o pedido dos discípulos para Jesus? Nós vamos morrer. O Senhor não se importa que nós vamos morrer. Jesus está no barco. Eu creio que quando vem um diagnóstico, e nós não sei se a gente pode dizer quem de nós não passou por isso. Eu passei, não sei se pastor Luiz Henrique, ou na vida, ou na família. Então, como pastores na igreja, eu já me despedi de pessoas amadas, queridas, que Deus levou para a glória, e acompanhei o momento de reunir a família e o médico dizer: olha, a situação é assim. Nesse momento, esta fé, e o pastor Alessandro falou ainda agora, estava tentando formular uma frase aqui, porque esta fé,
é a firme crença na soberania de Deus. E não em que Deus vai fazer uma coisa que eu quero que seja feita. Mas a fé é que Deus está no controle. Ele sabe o que Ele está fazendo. E o milagre que às vezes a gente espera que seja uma cura física é suplantado por um milagre de partir para a vida eterna, para morar para sempre com Deus. É a cura eterna. É a cura na perspectiva de Deus. Eu lembro que eu até falei isso uma vez em um velório, né? Que era um grande desafio, a família toda lá triste, todo com o coração choroso, o irmão amado demais havia morrido de uma enfermidade aparentemente incurável. E eu assumi esse desafio diante de Deus, o Senhor colocou isso no meu coração, eu falei, meus irmãos, ele está curado. Onde ele está não tem mais choro, não tem ranger de dentes. Onde ele está não tem mais dor, a morte não mais o alcança. Onde ele está não tem mais problemas, porque ele está nas mãos do Senhor, que o levou para si. O salmista nos diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos. E ainda João, recebendo uma revelação do Senhor em Apocalipse, diz, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem aonde? No Senhor. Apocalipse 14. Porque esses que morrem no Senhor, eles receberão descanso e receberão a paga da sua fé, do seu trabalho cristão, da sua vida com Deus. Então, é algo muito importante nós tratarmos aqui, até porque nós temos a morte, e eu quero usar uma coisa que o pastor Eliseu falou aqui, de muitas pessoas que falam, essa doença, essa enfermidade é coisa de demônios, é coisa de diabo. A morte, se ele morrer, é demônio. Quero dizer uma coisa para você. Se alguém tem qualquer tipo de doença, desde uma dor de dente, o encravado até o câncer, e essa doença for do demônio, e ele morrer, essa pessoa vai para o inferno. Porque se a doença é do demônio, e o demônio teve vitória sobre a vida dessa pessoa, ela vai para o inferno. Crentes, homens e mulheres fiéis a Deus, morrem. E o Senhor é criativo na maneira como Ele recolhe para si os seus santos. Será que tem tempo no primeiro bloco ainda? Não? Bem rapidinho a história. Eu acho que tem. Pode falar, pastor. Eu estudei no seminário em Campinas e tínhamos lá um professor muito querido que já partiu para a glória, pastor Raimundo Loria. E um dia ele contou uma experiência. Ele foi pregar, ele já era de idade, foi pregar numa igreja de um outro pastor de idade, amigo dele. E aí estava aquela comoção no culto e tal. E um pouquinho antes dele pregar, quando o pastor foi passar a palavra para ele, o pastor da igreja local, o pastor então agradeceu a igreja, as orações, as vigílias, os jejuns, porque ele ficara muito doente, mas já era uma pessoa bem avançada em idade. Ficaram muito doente, foram para a UTI, e que Deus então ouviu as orações e restaurou a saúde dele, e ele estava ali. Então, quando ele se sentou enquanto a igreja cantava o hino, esse meu professor, Raimundo Loria, disse, você não tem vergonha de falar um negócio desse? É um pastor velho da sua idade, conhecedor da palavra de Deus. E o outro se espantou. Ele disse, rapaz, você teve com o pé lá, para estar para sempre com o nosso Senhor, viver na glória, livre de doença, livre de cansaço, livre de todo esse enfado, e está agora contando vantagem que vai ficar um pouco mais aqui sobre a terra. Então, ele era professor de teologia sistemática, ele passava muito essa ideia, esse ensino bíblico de que Deus como soberano é o dono da vida e ele chama para si com alegria, com prazer aqueles que ele ama. Né? E nós resistimos diante disso. Agora pergunta se eu quero morrer amanhã. Claro que como o apóstolo Paulo, né? Ele viveu um pouco mais. Se bem que essa questão da morte é interessante. Por que nós temos medo da morte? Mesmo o crente mais fiel. Porque nós não fomos feitos para morrer. Aquilo que o pastor Paulo falou. A morte é fruto do pecado. E ela apavora e ela assusta até o mais crente. Apesar de sabermos para onde nós vamos. Nós vamos continuar aqui depois no outro bloco. Você aguarda um minutinho. O programa, pelo menos para nós que estamos aqui, está muito bom. Espero que ele esteja abençoando a sua vida também. Nós vamos para um momento de intervalo comercial. Já voltamos com o programa Caminho da Vida. Fique conosco.
Agora ficou fácil realizar o seu sonho. Chegou a Targino Motos, concessionária Dafra em Maringá. Toda linha com os melhores preços de toda a região. Riva 150 por apenas R$ 5.700. Conheça, compare e surpreenda-se com nossas máquinas. Avenida Colombo 8281, Zona 6. Telefone 3224-5070. Maringá. Targino Motos. Estamos de volta com o programa O Caminho da Vida e nós vamos continuar falando sobre o drama das doenças incuráveis. O tema nosso está na revista Didaquê, como você pode ver aí na tela do seu vídeo. Nós estamos tratando sobre enfrentando os dramas familiares com fé e coragem. O tema de hoje é o drama das doenças incuráveis. O pastor Eliseu trouxe uma mensagem para nós aqui no programa O Caminho da Vida. Nós terminamos o primeiro bloco falando em morte. Talvez a pessoa que está sofrendo aí de um drama de doença incurável falou: poxa, pastor, eu esperava alguma coisa diferente disso, você vem me falar de morte. Então eu quero começar fazendo essa pergunta desse primeiro bloco para o pastor Luiz Henrique. Pastor Luiz Henrique, o poder de Deus com respeito à cura se limita à cura de doenças? O que nos diz ali o Evangelho de Lucas, capítulo 8, dos versos 46 até os 53? Lucas 8, nessa passagem de 46 a 53, fala da cura daquela mulher que tinha um fluxo de sangue constante e que é tocada toca na orla do manto de Jesus e é curada. E Jesus ali para tudo para restituir aquela mulher, não somente para confirmar a sua cura, mas para restituí-la no convívio social, porque naquela época a doença dela a excluía e fazia 12 anos que ela vivia como excluída. E então Jesus decreta a cura dela diante de todos. Jesus não precisava parar, não precisava perguntar quem foi que me tocou, não precisava de nada daquele, eu vou chamar assim, não me entenda mal, por favor, nada daquele teatro, nada daquela dramatização, mas ela ocorreu para curar, não a saúde física daquela mulher, mas para curar o conceito que as pessoas tinham acerca daquela mulher, para reintroduzi-la na sociedade. E uma outra passagem, que foi, por sinal, o meu trabalho de conclusão de curso no seminário, é o texto de Marcos capítulo 1, versículos 40 a 45, que um leproso para diante dele e fala: Senhor, se quiseres, podes me curar. E Jesus, diz o texto, tocando nele, disse: quero, fica limpo. Por que Jesus tocou no camarada? Jesus não deveria tocar em uma pessoa considerada imundo, indigno do toque humano. E Jesus faz questão de tocá-lo. Jesus podia curá-lo com uma palavra. Há uma outra passagem em que leprosos passaram de longe e gritaram: Senhor, queremos ser curados. E Jesus de longe decreta a cura. Por que Jesus toca nesse homem? Porque ele não está preocupado com a doença em si. Uma das coisas que nós percebemos, um dos textos em que nós percebemos isso, é João capítulo 11, na ressurreição de Lázaro. João chega a relatar que Jesus ora dizendo: Pai, te agradeço porque me ouves. Aliás, o Senhor sempre me ouve, e eu digo isso não por minha causa, mas por causa desses que estão aqui. Então, Jesus ressuscita Lázaro não porque Jesus tinha algo contra a doença ou contra a morte. Jesus ressuscita Lázaro como uma ferramenta pedagógica para multiplicar a fé no coração de quem estava vendo. Inclusive, voltando ali para o texto de Lucas 8, né? O senhor falou da primeira parte da mulher que havia um fluxo de sangue, e depois mas essa parte ela está inserida num contexto interessante, que Jairo foi procurar o mestre porque a filha estava doente. E Jesus cura a mulher, e logo após a cura da mulher vem o servo de Jairo e fala: ó, tá morto. Não precisa incomodar Jesus não, porque a menina já morreu. Talvez Jairo pudesse falar: poxa, Jesus, vem aqui buscar o senhor parou aqui. Mas Jesus mostra também que ele tem poder até mesmo sobre a morte. Ele falou: Jairo, não se preocupe, vamos caminhar, vamos chegar na menina. E chegou na menina, Jesus a ressuscitou. Então, o poder de Jesus, ele não se limita à cura física, ele se limita a questões espirituais, como o pastor Luiz falou, a reintegração na sociedade, mas o poder de Jesus é inclusive sobre a morte. Se Jesus tiver um propósito sobre a vida dessa pessoa, ele pode até mesmo ressuscitá-la. E uma das coisas que precisamos deixar claro é que o problema de Jesus não é com a doença, e a gente falou do tanque de Betesda em João capítulo 5, que diz o texto que havia dezenas de doentes em volta ali, e Jesus cura um só e vai embora.
Se Jesus tivesse algo contra a doença, decretava, todos seriam curados e pronto. Até falando com respeito a algo contra a doença, eu queria fazer uma pergunta para todos os pastores. Quero começar pelo pastor Eliseu, ali até com base no texto pregado de 2 Coríntios 12, versículo 7. Mas se Jesus não tem nada contra a doença, se Deus não tem nada contra a doença, é possível dizer que até mesmo para uma doença incurável, Deus possa ter um propósito? Hein, pastor Eliseu? Ali, queria que o senhor começasse falando ali em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Depois pedir para o pastor Luiz falar sobre o Salmo 119, versos 67 e 71. E o pastor Paulo, que até já citou o Evangelho de João 9, 1 a 3, já leu o texto do Evangelho de João 9, 1 a 3. A propósito em Deus para as doenças incuráveis, pastor? Partindo desse texto que o pastor citou, de 2 Coríntios 12, 7, que é o texto básico do apóstolo Paulo, veja qual é o propósito de Deus. Diz a Paulo que não vai curá-lo como Paulo, não vai livrá-lo do espinho como Paulo esperava, mas iria alimentá-lo com a graça. Paulo, então, se regozija nisso, não que ele fosse um masoquista, mas ele entende a oportunidade dele continuar sendo fiel a Deus, dele continuar vivendo a sua fé. E o que acontece comigo hoje? Sou consolado por aquilo que aconteceu na vida de Paulo. Porque o espinho na carne, eu disse na mensagem, são tantas as teorias, eu já li livros sobre isso, é tudo especulação, gente, com todo respeito aos teólogos aí, mas algumas coisas dizem, o são mais inferentes. plausível seria a questão de vista. Sim, mas são Também inferências. inferência. Sabe o que eu creio, pastor Alessandro? Que o Espírito Santo escondeu isso aqui, porque o espinho de Paulo pode ser o meu espinho. É o nosso espinho. Não é questão, não é importante, mas é o meu espinho. Qual é o espinho dele? É um drama. Qual é o meu? É uma coisa drama. que ele E aí, pessoal, mas a pode falar. palavra é a mesma. A graça dele é que nos basta. Então, qual é o propósito? Nós crescermos na autoridade espiritual, poder consolar a outros, poder E confortar até o quebrantamento, a outros. né? O versículo 7 diz, para que eu não me ensoberbecesse Exatamente. diante da grandiosidade das Romanos revelações 8, que foram 28, dadas. sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou seja, estão sob a soberania de Deus, então sabe que Deus está no controle. O melhor é como Paulo reage, né? Esse é o mais gostoso, porque é justamente isso que Deus quer que nós façamos. Ele diz, olha, depois que ele teve a resposta de Deus, pelo que eu muito me alegrarei, me regozijarei ainda mais. Né? Pastor Luiz, o Salmo 119. Salmo 119, versículos 67 e 71, e eu já fui lá para 1 Coríntios, para 2 Coríntios, para ver o espinho na carne, eu vou ter que achar o Salmo de novo. Mas ele fala que por causa da tua correção... Antes de ser afligido... Isso mesmo, eu andava errado, exatamente. Então a correção, a enfermidade... Antes de ser como... afligido, ele andava errado, mas agora guarda a tua palavra. E o 71, olha só o que ele diz no 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Benção. A aflição é um pedagogo, né? É o professor. Pastor Paulo, o próprio texto de João nem precisa ler, que o senhor já leu. O que o senhor nos diz ali com respeito a essa questão de dizer que Deus tem um propósito na enfermidade? O propósito de Deus, nesse caso, nesse episódio específico aqui de João, é a sua exclusiva glória, manifestação de seu poder, revelar às pessoas, porque Deus se revela, ele se manifesta paulatinamente ao curso da história, nas nossas vidas, através da sua palavra. E quando nós lemos esse texto aqui, nós vemos como que realmente o poder dele se manifesta. Olha, não foi esse e não foi aquele que pecou, mas ele nasceu assim para que o poder de Deus se manifestasse diante de todas aquelas testemunhas daquele momento. Então, o propósito de Deus se confirma de alguma maneira, como o pastor Eliseu bateu muito enfaticamente e acertadamente, Deus é soberano. Ele está no controle de absolutamente tudo. Ainda o Salmo 63, versículo 3, o pastor Eliseu citou na mensagem, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Como experimentar, pastor Eliseu, da graça de Deus no momento da doença incurável? Confiando nele. E há tantos cânticos por aí que são baseados na palavra, e se você está nesse momento como esse, louve, adore o Senhor. Porque às vezes a gente acha que louvar e adorar é só quando está alegre. Quando vence a prova. Nesses momentos, a alimentação da graça é justamente conhecida através da vida de oração, a busca na palavra de Deus, o crescimento na comunhão, buscar apoio na comunhão com os irmãos, na igreja. Nosso tempo está
está indo embora, né? Eu quero fazer a última pergunta aqui, pedir para que todos os pastores até compartilhem. Nós tínhamos mais alguns textos para ler, não vamos ler porque não vai dar tempo, mas eu quero começar com o pastor Eliseu e a gente faz um apanhado geral até da resposta do pastor Eliseu. Pastor, quais alguns desafios, então, cristãos, diante das pessoas que enfrentam a doença incurável? Qual o desafio para mim, qual o desafio para a igreja, para o parente, para o amigo, diante das pessoas que enfrentam as doenças O incuráveis? tempo é curto, eu dou start, os irmãos vão junto Vamos aí. juntos. Não seja daqueles amigos de Jó. Vai lá na casa da pessoa, fica lá Tentando arrumar sobrecarregando. Leva a exortação no sentido de consolação. A palavra de Deus no sentido de alimentar e orar com essa pessoa, ajudar espiritualmente. Oração é fundamental. O Tiago Materialmente. diz que muito pode, em sua eficácia, a súplica do justo. Ora com o doente. Meu desafio, o desafio que eu vou dar para você é bíblico, são 4 palavrinhas só que eu aprendi de cor. Em tudo dai graças. Pronto. Amém. Pastor Paulo. Eu quero reforçar a palavra de Jesus, chorar com os que choram, né? Como o pastor colocou aí a questão de ser amigos de Jó. Amigo de Jó é aquele que é infortúnio, né? Incomoda, o cara está doente, está sofrendo, ainda vai lá acrescentar mais dores. Então, chora com os que choram. Ser solidário a essa pessoa. A revista ainda que nós estudamos e que nós vimos aqui, ela além da oração, ela fala da solidariedade. Entra na vida da pessoa, se solidarize, compartilhe do seu sofrimento, o pastor Paulo diz aqui. Também ajude numa assistência material. Meu irmão, meu amigo, se tem alguém doente na sua família ou na sua igreja, ajude financeiramente, ajude a comprar remédio, ajude a suprir a família dele. Doença custa caro. E aí muitas vezes a doença é uma ferramenta de Deus até para tratar com a sua igreja. Ajuda, se envolve. E por último, desafio espiritual. Seja um sustentáculo para a vida dele. Ore com ele, ore com os filhos, com a esposa, com o marido, com o parente, com o pai, com a mãe. Esteja envolvido nesse projeto. Eu tenho certeza que mesmo no meio de uma doença incurável, o Senhor mandará graça e mandará consolo do alto aos corações, tá ok? Nós não acabamos o programa, nós vamos para um pequeno momento de intervalo comercial, já voltamos, onde o pastor Eliseu estará orando por você. Fique conosco aqui no programa O Caminho da Vida. Em 1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. Hidral Veículos, há 11 anos em Maringá, trabalhando com muito profissionalismo em direções hidráulicas, ar-condicionado, autoelétrica. Faça-nos uma visita na Avenida Colombo, 8062, próximo ao Estância Gaúcha. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Olha, eu reservei essa entrada aqui pra... Olha, infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Estamos de volta com o programa O Caminho da Vida. Espero que o programa de hoje tenha abençoado a sua vida, falando sobre o drama das doenças incuráveis. A semana que vem nós vamos tratar outro tema polêmico e importantíssimo, que é o problema do alcoolismo. Então, se você sofre com esse problema ou conhece alguém que sofra, avise para ele que semana que vem o programa O Caminho da Vida tratará desse tema, problema do alcoolismo. Agora você vai ficar com uma oração do pastor Eliseu. Que Deus abençoe a sua vida ricamente e até o próximo programa O Caminho da Vida. Onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor, me leva. Bendito seja, Senhor Deus, em toda a tua soberania, que o Senhor console o coração daquele que está aflito, que passa por momentos de lutas e desafios. Amém.
Ó Deus, socorra aquele que está com diagnóstico de doença incurável segundo a ótica humana. Em nome de Jesus, estenda as tuas mãos sobre esta vida, Senhor. Nós cremos que o Senhor é o Deus da cura, o Deus da restauração física, o Deus para quem não há impossível. Nós cremos também, Senhor, que Tu nos trata, que o Senhor nos amolda de acordo com a Tua vontade durante as lutas e as tempestades. Quero colocar diante do Senhor a vida do Gustavo, da Sofia, José Valdir, Valdemar Júnior. Em nome de Jesus, estenda as Tuas mãos sobre a vida daqueles que passam por lutas e têm o desafio de preservar a fé, serem alimentados com a Tua graça. Amém. Por isso, derrama da Tua graça sobre cada um desses lares. Este coração aflito, agora mesmo o Senhor está nos ouvindo, que ele receba da graça do Senhor, sustentando em todos os momentos, para seguir em frente, numa caminhada de vitória, Senhor, não temendo nem mesmo a morte, porque o Senhor nos garante em Cristo Jesus a ressurreição para a vida eterna. No nome dele é que nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder.